Aí você começa, então, uma fase de diagnóstico, e você começa a ter clareza assim, espera aí, o que a empresa está precisando? Então, essa etapa, né, do seu papel enquanto profissional, que é isso que a gente está falando, é procurar entender qual é esse problema da empresa, qual é a demanda da empresa. Essa é a primeira etapa de um processo de consultoria, e esse é o teu papel. Num segundo momento, é você poder, né, uma segunda parte, são 3 partes que eu costumo dizer que tem no processo de consultoria organizacional. Uma segunda parte seria de você propor uma intervenção, de você propor uma solução para aquele problema que a empresa está trazendo. E quando você vai propor essa solução, não necessariamente vai ser na forma, via de regra, de um treinamento e desenvolvimento, né? Por exemplo, porque isso é algo que eu costumo lembrar e alertar vocês que são psicólogas, trabalham com consultoria ou querem trabalhar com consultoria. Eu vejo que às vezes há uma tendência de reduzir tudo a quê? A treinamento e desenvolvimento. Quando a necessidade é de um diagnóstico organizacional, ou às vezes até de uma outra abordagem, né? Isso acontece com frequência também, e o ano passado aconteceu comigo com uma cliente, com uma empresa que eu estou atendendo atualmente também, já fez 1 ano que eu estou atendendo essa empresa. A demanda inicial era de pesquisa de clima organizacional, essa foi a demanda que trouxeram, né? Quando eu fui conversar com esses profissionais, né, sem compromisso, não necessariamente eles tendo o compromisso de me contratar, mas para eu poder entender, né, isso faz parte do método que eu desenvolvi para a consultoria, né, nesses 21 anos, eu desenvolvi um método que eu dei o nome de método PSI, né, P de prospecção, S de serviço contratado e I de intervenções. Então, esse método, ele tem um passo a passo de trabalho, e nesse passo a passo, essa demanda da empresa, esse primeiro contato faz parte do método, sem compromisso, deixa eu ouvir e entender a empresa. E em cima de uma entrevista estruturada, mas que eu não procuro deixar muito formal, não, eu procuro deixar, né, porque eu estou formando vínculo com a empresa, então vínculo de confiança, então não pode ser uma coisa muito formal, muito distante, sabe, tipo médico desses médicos muito sérios, que você vai pela primeira vez, ele é tão formal assim na consulta, que você fala, meu Deus do céu, onde que eu vou me vincular afetivamente com esse médico que vai cuidar de mim, porque é tão distante assim, não sei se aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu e eu não voltei mais na médica, eu mudei de médica. Eu falei, meu Deus, como que eu vou, essa mulher vai cuidar de mim com essa distância, com essa, né? Enfim, mas isso é de cada um, né? Mas, enfim, voltando lá para a nossa reunião. Eu não faço ela tão estruturada, eu tenho um roteiro, mas eu vou procurando formar um vínculo, procurando ser empática, né, procurando ouvir bastante, né, para eu poder entender o que eles estão trazendo. E essa empresa que eu estou dando como exemplo, a demanda era de clima organizacional, de pesquisa de clima organizacional, mas eu acabei propondo um diagnóstico de desenvolvimento humano e organizacional. E com base em que eu propus esse diagnóstico? Com base nos objetivos estratégicos que eles disseram que eles tinham, com base no contexto atual deles e com base também nos objetivos a curto prazo que eles tinham. Então, avaliando isso, e eles me passaram o planejamento estratégico para eu poder, né, entender, analisar e poder integrar com a consultoria. Eu falei, olha, eu entendo que a demanda de vocês não é para uma pesquisa de clima. A demanda de vocês é um diagnóstico onde a gente possa entender o funcionamento dessa empresa, dos grupos, das relações, e para propor um programa de desenvolvimento organizacional e também um programa de desenvolvimento humano de pessoas. E veja, foi extremamente importante, né? E eles, assim, eu fundamentei a proposta e eles
aceitaram, eles nem discutiram, porque às vezes pode até, né, a empresa falar, não, não faz sentido, a gente quer realmente pesquisa de clima. Eu fundamentei a proposta, eu disse o porquê que eu estava propondo daquela forma, enfim, e quais seriam as etapas desse processo de diagnóstico, que tinha uma etapa que era, sim, de análise mais formalizada, com instrumentos online, que tinha uma outra etapa que era com instrumentos, com uma metodologia científica que eu utilizo, mas que não precisa de um sistema, não tem um custo adicional para nós, que isso é bem importante, né? Porque se nós, psicólogas, dependemos, enquanto consultoras, de sistemas informatizados para fazer diagnóstico organizacional, a gente vai gastar uma grana que aí inviabiliza o trabalho. Então, no meu método, e, né, com base na minha experiência, esse método que eu desenvolvi, o que eu fiz? Eu peguei algumas metodologias científicas, né, que eu já conhecia, outras que eu conheci no mestrado, e aí eu peguei e trouxe para eu poder fazer diagnóstico organizacional. Por quê? Porque quando eu vou apresentar os resultados, eu preciso fundamentar esses resultados, eu preciso mostrar que, olha, não é achismo, não é apenas uma observação, eu estou fundamentada numa metodologia científica. E esse é um papel importante que nós temos enquanto psicólogas, né? Que o nosso trabalho seja um trabalho embasado em ciência. A gente não pode dar a impressão que o nosso trabalho é um trabalho do senso comum, que qualquer profissional poderia fazer, entendeu? Que uma formação de um final de semana vai garantir que você consiga fazer isso. Aqui é uma crítica, sim, que eu estou fazendo, né? Porque é aí que a gente se diferencia enquanto profissional. Aí que nós, psicólogas, vamos nos diferenciar e vamos fortalecer a nossa identidade enquanto profissional. E mostrar para as organizações que elas têm vantagem quando elas contratam uma profissional de psicologia.